Bom, pessoal, esse telejornal ele é baseado nesse fanzine, se chama Contos para Futuro Nenhum, que eu fiz com a Adriane Garcia, que, como já explicou, foi uma iniciativa dela no Facebook de escrever contos, mini contos, e a gente, vários outros escritores, participamos, inclusive o Aloysio Sá, que está aqui hoje também. Eu, ele e a Adriane fizemos essa apresentação há algumas semanas também, lá no Centro Cultural Usina de Cultura. E a gente fez esse fanzine pelo mesmo motivo que eu fiz meu primeiro fanzine em 1976. Hoje eu estou aqui então para falar um pouco da minha carreira, vou tentar falar bastante pouco mesmo, porque são 40 anos de atividade literária. O fanzine, eu acho que todo mundo sabe, eu vou só enfatizar que é uma publicação feita, autoral, feita sem intuito comercial, com toda a liberdade de expressão. Foi isso que eu fiz em 1976 com o fanzine O Cancioneiro. Fiz uma pequena tiragem na máquina de xerox de onde eu trabalhava, distribuí para... Realmente você tem razão, Gabriel, esse negócio das pessoas ficarem assim, tá igual jogo de tênis, então fazendo assim. Eu vou conversar com você. Vocês vejam as minhas orelhas, aqui meu perfil. Então a gente fez, eu passei esse fanzine para alguns colegas na escola, eles gostaram da ideia, a gente fez outros fanzines, outras edições do Cancioneiro, e em 1979 eu fiz meu primeiro livro de poemas, no xerox, saí vendendo no mano a mano, e depois fiz outros livros de poemas, também vendendo na rua, até chegou um certo momento eu parei de vender livro na rua, e continuei fazendo alguns livros. E em 1985 eu passei a me dedicar à prosa, e desde então eu venho escrevendo contos, tenho livros de contos publicados, e agora alguns romances, 2 romances publicados, estou com 2 romances em andamento, escrevendo, trabalhando neles. E eu queria falar hoje, então o livro que eu fiz agora, lancei mês passado, se chama 40, que é um registro desses 40 anos da publicação do primeiro livro, então são mais de 40 anos de atividade literária. O que eu queria dizer com a questão do fanzine é que a gente fez, eu e a Adriane fizemos o primeiro fanzine há uns 2 anos, não sei, chamado, a gente estava muito incomodado. A Adriane é uma grande poeta daqui de Belo Horizonte, mora aqui no Heliópolis, uma companheiraça, e a gente andava muito incomodado com a questão da religião, do uso da religião para fins políticos e eleitorais, enfim. A gente vinha acompanhando esse movimento, como todos vocês, esse movimento da ascensão do Bolsonaro e tudo que veio com ele depois de 2014, do chilique do Aécio Neves, que acabou detonando uma ira geral na sociedade, que repercutiu tanto a ponto de chegar ao golpe contra a presidenta Dilma e contra a democracia brasileira, e chegamos agora nesse buraco. A gente já está num buraco, eu ia dizer à beira do precipício, sair dele. A gente entrou, e agora os danos que foram causados desde 2014, depois da eleição, e agora com os 5, 6 meses do governo do Bolsonaro, os danos que já foram causados vai demorar anos para a gente recuperar isso, cicatrizar isso e voltar a ter uma sociedade normal. Cada dia que ele passa, mais danos são causados, e não só nas questões práticas, concretas, mas cada frase dele é uma bomba de ódio lançada na sociedade, e isso nos contamina, querendo ou não. Ele falar que as pessoas precisam se armar para defender o governo de um golpe de Estado. Ele é um golpe. Então isso tudo cria em nós que somos atentos a essas questões, e nas pessoas que não são atentas, de uma forma muito mais contundente, cria uma verruga mental de antipatia pelo ser humano. A gente começa a se olhar de uma forma estranha, a gente que toma cuidado não, mas as pessoas que não se cuidam, quando veem os telejornais, quando recebem as notícias, as falsas notícias, e as notícias verdadeiras são tão ruins quanto as falsas, só que as verdadeiras eles fazem, as falsas são contra nós.
mas tudo é muito ruim. Então criou-se um clima de maldade no país que vai ser difícil sair. Então a gente estava percebendo isso e pensando na questão da religião, que nos irrita profundamente, em especial a questão da religião, e a gente resolveu fazer um fanzine no estilo dos anos 70, né, que é uma época marcante de fanzines, e a gente escolheu o nome Beuzebu, obviamente uma provocação, né, explícita, porque o primeiro número foi de textos antirreligiosos. Foi um fanzine feito em xerox, uma tiragem relativamente curta, 100 e poucos exemplares. E depois a gente fez, ela teve essa ideia dos mini-contos, a gente fez esse outro... A gente fez esse Contos para Futuro Nenhum, fizemos 1000 exemplares, cotizados, a despesa cotizada entre os autores, todos os autores participaram. E semana passada lançamos o terceiro número, outro Beuzebu, que está aqui também, um Beuzebu contra a censura, que a gente acha que também que é um dos problemas graves que a gente já está passando e tende a piorar essa questão da censura no país, e a gente acha que a censura, principalmente para nós criadores, é uma arma terrível contra a criação, porque o que nós temos exatamente é esse poder de alterar, né, os paradigmas da sociedade, do que está estabelecido com a nossa arte, cada um de nós com a sua potência, e a censura nos ceifa exatamente nisso, do nosso melhor. E a censura não é só ruim para a gente que cria, mas é muito ruim para quem consome a criação, né? O sujeito que 100% de nós que ouve música, que canta música, se a gente tiver a limitação, como já temos uma censura comercial, já é uma censura ideológica por parte dos meios de comunicação, de produção de cultura de massa, se essa cultura for institucionalizada, como já foi na época da outra ditadura, da ditadura militar, para ter uma coisa terrível. Não sei quantos de vocês passaram por essa situação, mas é uma situação angustiante você saber que tem coisa sendo feita e ela não está chegando nas pessoas, não está chegando em você. É uma separação de universos, entre outras separações que existem, essa para a gente que cria é muito terrível, é muito ruim. Então esse Beuzebu contra a censura, tem alguns exemplares aqui para distribuir também. Então, outro tema que eu queria falar um pouco, também bem pouquinho, é sobre o papel do poeta nessas questões. Então, eu e a Adriana fizemos esses 3 números, 3 edições do Beuzebu. Várias outras pessoas estão fazendo o seu trabalho, também seus livros, seus shows. O Alexandre está aqui, é músico, lançando um disco também. Cada um fazendo a sua parte. Mas eu queria falar da questão assim, do poeta como esse militante de uma causa social, de uma causa política. Não a partir de um viés histórico ou acadêmico, porque não é minha área, e não me interessa também falar disso, mas falar a partir da minha experiência de que quando que o poeta ele se sente comovido bastante para colocar o seu talento, colocar a sua palavra a serviço de uma comunicação que corresponda a um dano que está sendo causado na sociedade. Quando o poeta se manifesta contra os grandes temas como a fome, a opressão, e quando ele se situa também no seu tempo, quando ele fala do ditador que está naquele momento exercendo o governo, no seu país, ou prefeito que seja, nos políticos ou nos empresários, quando o capitalismo se torna uma arma contra o indivíduo, quando os indivíduos se tornam instrumentos torturados por um sistema que deveria ser, a gente sabe que não é, mas deveria ser e se autoproclama defensor das liberdades e da vida,
ele é exatamente o que faz o contrário. Eu acho que tem, eu falo sempre isso, e falo olhando nos olhos dos meus companheiros escritores, assim, os escritores, principalmente os poetas, têm uma responsabilidade muito grande de sermos vistos como os alienados, apaixonados, os cabeção, né? Os caras que não... Porque a gente aceita uma certa mística que vem, sei lá de onde, do romantismo, não sei quando começa isso, de que o poeta é um ser superior, é um ser diferente dos seus concidadãos. Não, aí é outra... É aquele cara da mesa que a gente fica do lado de quem está falando, fica buzinando coisa que ninguém ouve, e a gente é obrigado a responder no microfone. Não, esse fingidor de Fernando Pessoa aí é outra história. Então, eu acho que os poetas têm essa responsabilidade, e acho muito bacana quando o poeta se posiciona claramente, os artistas no modo geral, mas o poeta principalmente se posiciona claramente nas questões, nas grandes questões do seu tempo, quando ele diz ao que veio, quando ele coloca a sua cidadania adiante do seu talento literário, da sua fama, da sua pose, da sua necessidade de expressão íntima, quando ele coloca a sua participação na sociedade acima disso e faz desse momento em que ele percebe isso, faz desse momento um momento importante para si e para o seu talento. Eu tenho, fazendo esse livro 40, eu tive a revisão, né, a visão do meu passado, desses 40 anos de publicações, que eu sempre tive essa preocupação. Tem muito poema de amor, muito poema psicodélico, muita coisa viajandona, mas eu sempre tive, desde o primeiro livro, uma preocupação em me manifestar, porque eu nasci em 61. Pré-história não. A história, na história estava lá o Jânio, que deu lugar ao Jango, que levou, que viria o primeiro passo, ou o segundo, terceiro passo na história do Brasil, de uma sociedade contemporânea, dos avanços do seu tempo, e foi castrado pelo golpe militar de 1964. Então eu nasci em 61, e quando teve o golpe, em 1º de abril, eu tinha 3 anos. Tinha 3 ou 2? 3. Tinha 3 anos de idade. Então, eu cresci dentro de uma ditadura. Eu cresci com tudo isso que tinha numa ditadura, mas o que eu percebi de interessante fazendo essa revisão da minha vida é que, apesar de ter tido... Eu tive uma vida classe média. Meu pai era professor com 8 filhos, e, pagava aluguel a vida inteira, e mesmo assim a gente nunca faltou nada em casa, tive acesso a tudo, né? Tudo tranquilo, mas tive acesso principalmente à informação. Eu tinha todos os jornais, panfletos, e eu ia a manifestações, inclusive professores. Eu fui, teve uma greve de professores de vários dias, teve um acampamento na porta do Palácio das Artes. Eu fui lá, tinha shows, eu fui lá um dia visitar o acampamento de vocês, professores, e comprei um livro do Alex Polari de Alverga das mãos de Dona Helena Greco, que estava lá apoiando a greve. Então eu participei de várias, claro, mas como espectador. Eu era um jovem, mas eu tinha uma clareza de que existia um lado que era errado, e eu estava do outro lado. Então eu sempre refleti isso nos meus poemas. Eu falo um pouco disso aqui nesse livro, e tem alguns poemas também dessa época, e faço esse apanhado. E eu queria então ler alguns poemas, não os meus, e não por cabotinismo, mas por marketing, porque aí vocês ficam curiosos para comprar o livro. Se eu ficar lendo, ninguém vai querer comprar depois. Brincadeira. É porque eu separei alguns poemas que eu acho bem interessantes, então vou fazer uma leitura mais ou menos embalada. O tempo já vai passando. O tempo passar aqui, tem muita coisa, hein? Então eu vou ler alguns poemas, sem maiores delongas, tá?
só para vocês terem uma ideia de como que a coisa pode ser também. Um que eu peguei na internet, atribuído a Fernando Pessoa. Neste campo da política, onde a guarda nos mantém, falo, responde a censura. Olho, mas não vejo bem. Há um campo lamacento onde se dá bem o gado, mas no ar mais elevado, na altura do pensamento, paira um certo pó cinzento, um pó que se chama crítica. A ideia fica raquítica só de sempre o respirar. Por isso é tão mau o ar neste campo da política. Às vezes, nesta planura, se o vento sopra do norte, o pó torna-se mais forte e chama-se então censura. É um pó de mais grossura, sente-se já muito bem, e a ideia, batida, tem uma impressão de pancada, como a que dão numa esquadra onde a guarda nos mantém. O pó parece que chove, paira em todos os sentidos, enche bocas e ouvidos, já ninguém fala nem ouve. Se a minha boca se move, logo a primeira abertura a enche esta areia escura. Só trago, me ouço tragar. É uma conversa a calar. Falo, responde a censura. Vem então qualquer vizinho dos que podem abrir boca. No braço, irado, me toca e diz: não vê o caminho? O seu dever comezinho de patriota e tem. Vê o caminho e não vem? Para isso, bolas aos molhos. Se este pó me entrou para os olhos, olho, mas não vejo bem. Não sei se é do Fernando Pessoa, nunca tinha visto esse poema, mas gostei muito dele. Ainda mais que a gente acabou de fazer o hino de censura. Do poeta concreto brasileiro, Haroldo, principalmente, né? Concreto, criador do concretismo, Haroldo de Campos. Circunlóquio, um fragmento de um longo poema. O neoliberal sonha um mundo higiênico, um ecúmeno de econômicos, de economistas e atuários, de jogadores na bolsa, de gerentes de supermercado, de capitães de indústria e latifundiários, de banqueiros, banquiplenos ou banquirrotos, que importa, desde que circule autorregulante o necessário plusvalioso numerário. Um mundo executivo de mega empresários, duros e puros, mós sem dó, mais atentos ao lucro que ao salário, solitários no câncer, antes que solidários. Um mundo onde Deus não jogue dados, e onde tudo dure para sempre, e sempremente nada mude, um confortável, estável, confiável mundo contábil. Agostinho Neto, advogado angolano, que participou, liderou a Revolução de Angola, pela liberdade de Angola. Tem esse poema, mas também eu vi num blog que talvez não seja dele, mas o poema é bom e vale a pena. Não basta, internet é fogo. Não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Dos que vieram e conosco se aliaram, muitos traziam sobras no olhar, intenções estranhas. Para alguns deles, a razão da luta era só ódio, um ódio antigo, centrado e surdo como uma lança. Para alguns outros, era uma bolsa vazia, queriam enchê-la com coisas sujas, inconfessáveis. Outros viemos, lutar para nós é ver aquilo que o povo quer realizado. É ter a terra onde nascemos, é sermos livres para trabalhar, é ter para nós o que criamos. Lutar para nós é um destino, é uma ponte entre a descrença e a certeza do mundo novo. Na mesma barca nos encontramos, todos concordam, vamos lutar? Lutar para quê? Para dar vazão ao ódio antigo? Ou para ganharmos a liberdade e ter para nós o que criamos? Na mesma barca nos encontramos, quem há de ser o timoneiro? As tramas que eles teceram, as lutas que aí travamos, mantivemos-nos firmes, no povo buscáramos a força e a razão. Inexoravelmente, como uma onda que ninguém trava, vencemos. O povo tomou a direção da barca.
mas a lição lá está, foi aprendida. Não basta que seja pura e justa a nossa causa, é necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. De Bertolt Brecht, poeta e dramaturgo alemão bastante conhecido: meu filho, esse cantar de mãe alemã, meu filho, esse par de botas e essa camisa marrom eu te dei, mas teria antes me matado se soubesse o que hoje sei. Meu filho, ao te ver erguer a mão para Hitler em saudação, não sabia que o teu destino seria a própria da nação. Meu filho, ao te ouvir falar de uma grande raça de heróis, não sabia, não via nem pressentia que eras mais um algoz. Meu filho, ao te ver marchar atrás de Hitler em corte, não sabia que quem com ele partia não acharia senão a morte. Meu filho, tu dizias, a Alemanha em breve será motivo de assombro. Eu não sabia que ela se tornaria um monte de cinzas e escombros. Vi a camisa marrom te vestir. Não me opor foi minha falha, pois não sabia o que hoje sei, que ela era a tua mortalha. Do poeta Najwan Darwish, de Jerusalém. Fado, vou dormir como as pessoas dormem, quando bombas estão caindo e o céu se rompe em carne viva. Vou sonhar então como as pessoas sonham, quando bombas estão caindo. Vou sonhar com traições, vou acordar ao meio-dia e fazer à rádio as perguntas que as pessoas fazem. O bombardeio acabou? Quantos foram mortos? Mas minha tragédia, Fado, é que há dois tipos de pessoas: aquelas que jogam seus sofrimentos e pecados nas ruas para que possam dormir, e aquelas que catam os sofrimentos e pecados das outras, moldam-nos em cruzes e desfilam pelas ruas de Babilônia e Gaza e Beirute, gritando sem parar: há ainda mais por vir? Há ainda mais por vir? Há 2 anos andei pelas ruas de Darrié, ao sul de Beirute, e carreguei uma cruz tão grande quanto as casas destruídas. Mas quem vai levantar hoje uma cruz das costas de um homem exausto em Jerusalém? A terra são 3 pregos e a misericórdia um martelo. Ataque, Senhor, ataque com os aviões. Há ainda mais por vir? De Mayakovsky, poeta russo da primeira hora revolucionária, da Revolução de 1917. O mais sério conselho a uma dona de casa. A dona de casa, camarada Brocolina, está hoje no pior de seus humores. E como haveria de ser diferente? Na cozinha, empesteada de vapores, 17 monstruosas e ferventes barbatanas arreganham uma multidão de dentes. 17 dos piores fogareiros fumegando, como se fossem 17 os Vesúvios. Da testa enxugando o suor no avental, camarada Brocolina dá um grito insolúvel: tragam, sem elevador, ao 5º andar, 18 quilos de batata. As rixas, o lixo, os mexericos, desde a louça acumulada, umas antenas se esticam. De repente, uma delas bate asas e decola, pois comam a sopa, apesar das baratas. Mal se encontra onde está a caçarola. Esfregar o dia inteiro essas panelas, para os livros e jornais, o tempo falta. Camarada Brocolina já foi bela, porém isto não se enxuga. Seu rosto, precoce, se enche de rugas. São os ossos do ofício? O teu sofrimento é nosso, camarada, e todos têm a ver com isso. Prometemos nem que hajamos de comprar promissórias de industrialização, que uma fábrica ergueremos de alimento. Nas cantinas da Narpita, o operário tome assento, e sem esforço nem sujeira, a comer na mesa bata. Eis uma bela refeição, boa e barata. Discurso no mercado do desemprego, de Sami Al-Qassim, um poeta da Jordânia. Professor que, depois de publicar, foi proibido de exercer o magistério pelos israelenses. Talvez perca, se desejares, minha subsistência. Talvez venda minhas roupas e meu colchão.
Talvez trabalhe na pedreira como carregador ou varredor. Talvez procure grãos no esterco. Talvez fique nu e faminto, mas não me venderei, ó inimigo do sol, e até a última pulsação de minhas veias resistirei. Talvez me despojes da última polegada da minha terra. Talvez aprisiones minha juventude. Talvez me roubes a herança de meus antepassados, móveis, utensílios e jarras. Talvez queimes meus poemas e meus livros. Talvez atires meu corpo aos cães. Talvez levantes espantos de terror sobre nossa aldeia. Mas não me venderei, ó inimigo do sol, e até a última pulsação de minhas veias resistirei. Talvez apagues todas as luzes de minha noite. Talvez me prives da ternura de minha mãe. Talvez falsifiques minha história. Talvez ponhas máscaras para enganar meus amigos. Talvez levantes muralhas e muralhas ao meu redor. Talvez me crucifiques um dia diante de espetáculos indignos. Mas não me venderei, ó inimigo do sol, e até a última pulsação de minhas veias resistirei, ó inimigo do sol. O porto transborda de beleza e de signos, botes e alegrias, clamores e manifestações. Os cantos patrióticos arrebentam as gargantas, e no horizonte há velas que desafiam o vento, a tempestade e franqueiam os obstáculos. É o regresso de Ulisses do mar das privações, o regresso do sol, de meu povo exilado. E para seus olhos, ó inimigo do sol, juro que não me venderei, e até a última pulsação de minhas veias resistirei, resistirei, resistirei. E para terminar de forma participativa, eu queria convidar a Bebel, o Alexandre, o Aloysio Sá e a Maria José para lerem aqui comigo o poema do Allen Ginsberg. A gente lê sem microfone, do Allen Ginsberg, Balada do Esqueleto Americano, Balada Americana do Esqueleto. Tem no videoclipe, tem no YouTube um videoclipe dele, do Allen Ginsberg, falando com o Paul McCartney tocando guitarra, é super legal. E a gente vai fazer agora aqui a versão desse poema, feita pelo poeta paulista Luiz Roberto Guedes. Então, eu vou passar, vai saber de cor. Eu vou passar aqui, são quadrinhas, cada um vai ler algumas quadrinhas, tá? Cadê o Luiz? Vem? Então vamos lá, no gogó, hein? Balada do Esqueleto Americano. Não, esse é meu. Tá todo mundo já? Ô, Nilton, vem cá, Nilton. Cada um leu uma quadrinha alternadamente, tá? Então vamos lá. Disse o esqueleto presidencial: não vou sancionar a lei. Disse o esqueleto orador: você vai que eu sei. Disse o esqueleto de Buda: compaixão é esperança. Disse o esqueleto corporativo: não é bom para as finanças. Disse o esqueleto do Ayatollah: morra, maldito escritor. Disse o esqueleto de Stalin: é um conto de terror. Disse o esqueleto da mídia: creia sempre no que digo. Disse o esqueleto da Cortana: com certeza, meu amigo. Disse o esqueleto do idiota: chega de arte obscena. Disse o esqueleto de direita: tem que aumentar a pena. Disse o esqueleto do Messias: cuidem dos mais pobres. Disse o esqueleto do Filho de Deus: a cura da AIDS ninguém descobre. Disse o esqueleto parlamentar: eu faço objeção. Disse o esqueleto do STF: nem presto atenção. Disse o esqueleto automotivo: pague o pedágio por mim.
Disse o esqueleto usina nuclear, essa conta não tem fim. Disse o esqueleto petroquímico, vivemos tempos áureos. Disse o esqueleto psicodélico, fume dinossauro. Disse o esqueleto do New York Times. Não vamos publicar isso. Disse o esqueleto da FIA.